Fala, conectados! Estamos começando mais um Imove Mais, que é aquele podcast que te conecta com as novidades do mercado imobiliário e também as grandes experiências. Hoje estou com uma convidada mais que especial, é a Natália Silva, vou chamar de Nath, que é assim que eu chamo ela no dia a dia. Ela é advogada nas áreas civil e familiar e também assessoria jurídica. Tudo bem, Nath? Tudo bem, Má? Obrigada pelo convite. Está sendo um prazer estar aqui hoje. Muito obrigada, eu que agradeço. Sinta-se à vontade, esse espaço aqui você já conhece muito bem, a nossa casa. E aí, a gente hoje vai falar muito sobre direito, Ná. Mas antes, eu queria apresentar um pouquinho, porque a Ná, ela é também de tudo um pouco, aqui como todos nós somos na Imove, né? A Ná, ela é a nossa grande auxiliadora, ela é a nossa ponte entre a Imove e as construtoras. Hoje nós trabalhamos com mais de 30 construtoras principais do mercado, os grandes nomes. Inclusive, nos próximos podcasts, os representantes dessas construtoras estarão aqui, sabia, Nath? Os selecionados, hein? Os selecionados, eles vão estar aqui também batendo esse papo. Que é importante. E a Nath, ela é essa pessoa. Ela é a nossa porta-voz. Ninguém melhor que uma advogada. Não é mesmo, Nath? Antes de entrar na Imove, passa por uma peneira bem chata, porque a gente tem que oferecer o melhor para os nossos clientes. Exatamente. Nath, para começar, tá? É uma grande dúvida. Tem pessoas que são familiarizados com alguns termos e outras pessoas que estão assistindo para poder realmente adquirir esse conhecimento. Vamos começar falando de contratos? Vamos, tão temido contrato. Tá, então os contratos, a gente sabe aí que tem muitas formas de você comprar um imóvel, de negociar, mas vamos falar dos principais. Vamos começar pelo contrato de compra e venda. Fala um pouquinho pra gente, Ná. Primeiro de venda direta. Hoje, acima de tudo, para iniciar uma negociação, o ideal é formalizar isso via contrato, para a gente ter todas as regras e todas as obrigações fixadas num documento. Então, é o tão falado contrato de compra e venda ou promessa de compra e venda. Sim. Lá a gente vai colocar valores, prazo, penalidades, rescisões, fixar todas as possibilidades para que o cliente tenha uma segurança, tanto quem está vendendo, tanto quem está comprando. Maravilha. E hoje nós somos intermediadores. O que nós fazemos? Nós temos parcerias com as construtoras, são elas que elaboram o contrato. Cada construtora tem o seu molde de trabalhar, porém nós revisamos todos antes, né, dos nossos clientes assinar. Então a gente também passa essa segurança. Fala um pouquinho desses contratos, desse modelo com as construtoras, Nath. Normalmente, a maioria dos corretores do mercado, eles não revisam contrato de compra e venda, tanto de construtora, ou seja, venda direta com o cliente. Fala, tá aqui o contrato, lê e pronto. Não, a gente faz questão do corretor entender um contrato de compra e venda, a gente acompanha isso e explica também para o cliente todas as dúvidas. Se tem contrato, tem que ler. Não tem aquelas linhas minúsculas que vão passar despercebidas. Não tem que ler. O cliente, né, já aconteceu muito conosco. O cliente, eu tô com preguiça, não quero ler, confio em você. Aqui não. Falo, tudo bem, eu também confio em mim, mas vamos reler, vamos olhar aqui juntos para não ficar nenhuma dúvida. Até porque um dia se surgiu uma dúvida, mas será que o meu imóvel tem isso, ou tenho essa possibilidade? Você já vai saber, porque você leu no contrato, então você já sabe o que você tem ou deixa de ter de direito. Exatamente. Além da venda de imóveis, nós trabalhamos com locação, porque muitos dos nossos clientes são investidores, não é mesmo, Ná? Então, eles compram imóveis e depois nós administramos a locação desses imóveis também. Como que é esses contratos de locação? Eu vou dar um puxãozinho de orelha no mercado, porque hoje a maioria das pessoas falam, não, eu quero alugar direto com o proprietário, não quero imobiliária, não quero saber de advogado, não quero saber de nada. Mas aí tá a cereja do bolo, vamos dizer assim. Exatamente. Nossos contratos de locação e os contratos de locação elaborados por advogados são feitos com base na lei do inquilinato. Então, na lei do inquilinato, a gente vê os direitos dos locatários e os direitos do locador. E também das administradoras, que são as imobiliárias, né? Você assegura um todo. Qual que é a diferença de você fazer um trabalho desse com seguridade jurídica e um corretor de confiança? Todas as partes vão estar seguras no negócio. Então, não é um contrato que visa só o lado do proprietário, ou o lado só do inquilino, ou existem muitas imobiliárias naquelas... Não entra ali na questão do problema, tem ali muitas questões... Nem se conecta com o revisão, cliente. por exemplo. Tem nada. Não existe isso. E aqui nós
todos os passos, antes da entrega de chave, tem a análise do imóvel, as avaliações. Então, todas as pessoas envolvidas no contrato, elas estão respaldadas. E um ponto importante contrato de locação não tem que fixar só o endereço do imóvel, o valor da locação, a garantia do imóvel, o prazo. Não. Tem muitas outras coisas que precisam ser fixadas. Esses proprietários que alugam por conta própria, eles têm esse cuidado minucioso de, por exemplo, uma ficha criminal, né? Um processo, não, algo do tipo? Não. Porque não tem custas também. Tem custas. Então, valor administrativo não é à toa. É algo que realmente é válido. E se a gente olhar o mundo jurídico, o judiciário, está atolado de processos de despejo. Então, assim, para evitar uma demanda como essa, por isso que é bom ter um contrato muito bem formalizado. E se chegar nessa situação, o contrato está ali para respaldar a pessoa que vai entrar com o processo. Maravilha. Então, nós falamos do contrato de compra e venda direta com a construtora, outro contrato muito famoso que é de locação, e existe aí nesse meio a permuta. Explica um pouquinho o que é a permuta e a diferença desse contrato. A permuta ela é bem específica. São duas pessoas que querem vender os seus imóveis e elas vão fazer uma negociação ali, sobre aqueles imóveis que ela tem. Às vezes você tem um imóvel, um apartamento X e eu tenho uma casa. E a gente quer trocar. Aí um devolve diferença de valores para o outro. Vai ser uma negociação direta que envolve não só dinheiro, mas bens entre si. Eu tenho um apartamento, você tem uma casa, ou você tem um apartamento numa região que eu gosto e eu tenho um outro que te convém. Isso. E a gente faz essa transferência de contrato, certo? Não envolve só dinheiro, tem uma permuta de imóveis. Então, se havia alguma dúvida sobre o que é permuta, porque é um nome diferente para quem não conhece, não está familiarizado com o mercado imobiliário. Então, permuta é esse tipo de contrato. Agora eu quero saber um pouquinho mais de direito. Vamos se aprofundando cada vez mais, tá? Eu amo, tem gente que não gosta. Não, eu amo também, eu amo. Cláusulas essenciais para garantir segurança jurídica nas transações. Uma coisa super importante que eu acho que todo mundo deve observar são essas principais cláusulas que eu tenho para mim. Não que as outras não sejam, mas essas são as que mais chamam a atenção, que são prazos, valores, formas de pagamento, datas de entrega de chaves, que todo mundo tem essa dúvida. Quando se compra tanto imóvel de outro proprietário ou de construtora, quando vai ser entregue essa chave? E se não for entregue essas chaves, quais são as penalidades do contrato todo? Quais são as possibilidades de rescisão? O que vai ter multa? O que não vai ter multa? Vai devolver dinheiro? Não vai devolver dinheiro? Qual é a porcentagem? Então, esses são os principais pontos que o cliente tem que observar no contrato. Olha a importância. O contrato, ele é a base da sua negociação. É a base. Ele é a base. Então, eu estou locando, por exemplo, algo que é para 2, 3 anos. Eu estou vendendo um bem de um valor, às vezes, altíssimo. Ela que vai garantir, né? Se você vai ter um problema maior ou um problema menor que vai ser fácil de se resolver. E tendo esse problema, ali vai estar a minha resolução. Sim, justamente. Né? Muito bem. Nath, aproveitando esse gancho, como que eu evito golpes e fraudes no mercado imobiliário? A gente sabe que tem de monte, promessa. Eu vendo imóvel, Nath, e você sabe as coisas que eu escuto. Eu falo para a pessoa, olha, o seu perfil é esse, você pode assim, assado. Ela, mas eu vi na internet, eu vi alguém que faz assim, o melhor dos mundos. Depois, o que acontece? O pouco vira nada e a felicidade se torna um pesadelo. Então, Nath, vamos alertar eles. Como que eu me previno em questões de golpes no mercado imobiliário? O mercado imobiliário, infelizmente, hoje tem muito disso, tem muito golpe, infelizmente. Mas eu oriento todos os meus clientes e os corretores e os consultores da seguinte maneira. Primeiro, verifique a reputação. Vai comprar de construtora? Verifique a reputação da construtora. Vê quantos projetos já foram entregues, como são esses projetos, se esses projetos apresentaram problemas na hora da entrega, tiveram atrasos, tem alguma coisa a se dizer dessa construtora, tem muitos processos, como que é esse cenário de construtora. Se for uma venda direta com um proprietário, primeiro ponto, pedir matrícula do imóvel atualizada. Matrícula. Não adianta vir com um contrato de gaveta, eu tenho uma escrito matrícula do imóvel.
Esse é o primeiro ponto que a gente tem que pedir para comprar um imóvel. Exatamente. É o RG do seu imóvel, onde vai RG. aparecer tudo ali, simplificando, né? A Nath, ela é a doutora, que ela vai falar com os termos, né? Técnicos. Eu vou falar com o técnico, ou com o técnico não, com os termos populares. Então é o RG do seu imóvel, para você entender. Não existe nada rápido para comprar imóvel. Você não vai ver o imóvel agora e vai daqui a 5 minutos assinar contrato de compra e venda. Uma que não dá nem tempo de você assinar um contrato de 5 minutos. Não dá tempo de ler. E muito menos de redigir, né? De olhar tudo, olhar documento, não tem como. O pessoal tem uma falsa impressão, algumas pessoas, né, que não conhecem o mercado imobiliário, que os contratos já são pré-moldados, são prontos. Cada cliente é uma revisão. É uma renda. É uma renda, é uma revisão, é uma situação, é uma negociação, é um tempo. O cliente que comprou o mesmo imóvel da construtora hoje não tem a mesma situação do que comprou, que vai comprar amanhã ou que comprou ontem. O prazo muda, o fluxo muda, tudo muda. Exatamente. Nath, vamos modernizar agora o nosso bate-papo e eu quero agora subir o nível. Vamos falar das holds? Vamos. Esse é um tema que tem ganhado bastante espaço. Muito. Então, as holds familiares como ferramenta de proteção e gestão de bens. Tá. Nath, explica um pouco pra gente, fala sobre esse termo, como que ele está sendo familiarizado aí no mercado imobiliário. Fala um pouquinho. Hoje os clientes vêm procurado muito a respeito de planejamento patrimonial. Pensou em planejamento patrimonial, as pessoas já conectam com holds. O que é a hold? É a criação de uma empresa familiar para administrar o patrimônio dessa família. Então, vai facilitar a administração, a tributação é menor e passa uma segurança também para essa família que tem esse patrimônio. Entendi. Então, o mercado, ele tem se movimentado muito. E esse nome tem sido muito escutado, né? É uma estratégia e está garantindo bem a segurança dos patrimônios. Maravilha. Esse podcast aqui é um bate-papo curto. Então, por isso que nós estamos citando esse exemplo. Vai lá, dá uma pesquisadinha e depois também deixa o seu comentário aqui que a gente continua também esse bate-papo aqui nos comentários, né, Se Nath? tiver dúvida sobre a hold, a gente vai a fundo e explica como de fato funciona. Exatamente. Os cortes desse vídeo você vai ver lá nas plataformas das nossas redes sociais e o vídeo completo no YouTube. Então, participem, comente. A gente sempre traz um pouquinho de gancho de informação, mas a informação muito maior ela vem, né, com essa troca de conhecimento, com essa intermediação. Então, não para por aqui, né, Nath? Mas além da hold, eu queria chamar a atenção para uns outros pontos que a gente tem no direito imobiliário hoje, que são os testamentos. As pessoas às vezes ficam com medo de fazer testamento em vida. Não, gente, isso é vantajoso, sim, é mais econômico também do que depois que a pessoa faleceu fazer o inventário. Fazer o testamento hoje é melhor para resguardar, até para fazer a divisão certinha, sem ter brigas, facilita muito todo o trâmite judicial também. Queria que você falasse um pouquinho para a gente, Nath, sobre escritura, registro e matrícula. São coisas diferentes, mas que elas caminham juntas, uma precisa da outra. São importantíssimas para o imóvel e também muito relevante para a venda e para o valor, por N questões, né? Até questão de valorização aí do valor. Nath, explica para a gente, vou resumir de novo. Escritura, registro e matrícula. Realmente, tem essa confusão no mercado. Até advogados, eu já vi advogados procurando, doutora, mas o que eu faço primeiro? O que é isso? Aonde eu consigo esse documento? É um pouco confuso. É um pouco confuso. Mas não é. É simples. A escritura, a gente faz no cartório de notas. Então, a escritura, ela vai formalizar a compra e venda. Então, o acordo de quem está vendendo para quem está comprando. Formalizou isso. Já o registro é feito no cartório de imóveis, tá? O registro vai ser a tratativa, a transação, a transferência do imóvel. Na escritura não tem transferência, viu, gente? Titularidade. Só no registro de imóvel que se faz a transferência de titularidade. E a matrícula é o RG do imóvel que se tem lá no cartório de imóveis, quando você faz o registro. Lembra que eu falei do RG? É isso. Então, só se tem o RG do imóvel, a matrícula, quando se faz o registro no cartório de imóveis. Uma dica, tá? Normalmente, o mercado faz assim. Lavra a escritura no cartório de notas, depois leva para o cartório de imóveis para fazer o registro e aí a matrícula sai.
Maravilha. Anotaram? Dica preciosa. Dica preciosa. Isso aqui precisa de uma consultoria para você adquirir essa informação. E ó, estamos te presenteando. É um presente. Maravilha. Esse meu imóvel tá com a matrícula certinha, escritura, tá tudo ok, gostei dele. Vamos para a parte que, ó, interessa, o financiamento, Nath. Sabemos que muitas pessoas compram imóvel à vista, não vou entrar nessa questão. Eu quero falar agora com quem vai financiar este imóvel. Então, como que funciona na análise de crédito e os critérios dos bancos? Hoje nós trabalhamos com os principais bancos, além da Caixa Econômica Federal, que é onde a gente atua bastante dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Que tem uns grandes benefícios. Tem grandes benefícios e atinge também grande população. Hoje está crescendo bastante, né? Tendo bastante visibilidade. Esse público que tem comprado imóveis até 350 mil, com renda de 8 mil reais, que é dentro do Minha Casa Minha Vida. Justamente. Então, eu quero falar para você que vai financiar um imóvel, sendo Minha Casa Minha Vida ou não, né? Quais têm sido os critérios do banco para fazer essas análises de crédito? Vamos lá. Pensou em financiamento, tem que ter planejamento financeiro. Não pode simplesmente passar a documentação e rezar para o banco aprovar. Não é bem assim que funciona. Hoje existe um limite. O banco ele só pode comprometer até 30% da renda mensal do comprador. Então, uma dica que eu sempre dou para os clientes ou para os meus amigos mesmo, que às vezes vêm perguntar, querer saber um pouco mais de financiamento. Ai, como que funciona? Não entendo desse mercado. Funciona assim, gente. Não adianta você ter uma renda elevada e ter o consumo de cartão de crédito altíssimo. Exatamente. Porque ali vai comprometer a sua renda. Então, sua aprovação com o banco não vai ser favorável. Então, além de você ter uma qualidade de vida financeira boa, pagar as contas em dia, ter o score alto, ter o cartão de crédito dentro dos parâmetros desejados, não extrapolar, não fazer muitos empréstimos, ou se fizer, quitar os empréstimos, sim. Né? Evitar fazer muitos acordos que vai ser pago com prejuízo. Então, se for fazer acordo, quite todo o acordo para que não fique esse histórico no Bacen e aí na hora que o banco for analisar seu perfil, não tenha nenhum comprometimento. Aí a pessoa fala, nossa, mas meu score tá bom, por que eu não fui aprovado? Conta esse segredo do score, né? Normalmente o cliente pode ter o score super elevado, mas lá no passado ele foi quitar uma dívida e quitou com prejuízo. Mas doutora, o que é quitar com prejuízo? Ah, a empresa me ligou, me ofereceu uma oferta imperdível. A minha dívida era 15 mil e se eu pagasse R$1.000 ia limpar meu nome. Tá bom, limpou seu nome. Ficou no registro. Mas ficou no registro do Bacen que foi com prejuízo o pagamento dessa dívida. Então, o score ele é mais uma análise de lojista, né? De lojistas. Para financiamento, há uma análise um pouco diferente. Mais aprofundada. Né? Mais aprofundada. Então, os bancos têm as suas análises próprias. É diferente. Eles olham tudo. O financiamento, para vocês terem ideia, o financiamento de veículo não é a mesma análise do financiamento de imóvel. Não. Então, quer dizer, que eu gostei daquele imóvel, enviei meu CPF, meu RG para você e eu não posso comprar ele? Pode ser. Pode ser. Tudo pode acontecer, gente. Dentro disso também, a gente pega alguns perfis. Por exemplo, hoje em dia a pessoa precisa comprovar renda. Eu desconheço a pessoa que comprova renda diferente de autônomo CLT. Então, hoje, se eu sou autônoma, não tenho vínculo nenhum com uma empresa, eu preciso do que para comprar o meu imóvel? O banco o banco pede para o cliente os 6 últimos meses de movimentações bancárias. Então, se ele tem movimentações em 2 bancos, ele tem que mandar os 6 últimos meses das movimentações desses 2 bancos, mais a declaração do imposto de renda. Olha, a declaração de imposto de renda, a gente está aqui no terceiro mês de 2025, já está chegando aí a data, o prazo, então se atente. Ah, mas eu sou autônomo, consigo comprovar sem ter conta em bancos e sem ter declarado imposto de renda? Como que você vai comprovar, meu amigo? Quem vai assumir esse risco? Não comprova. Então, não sou autônomo, eu sou CLT, eu trabalho registrado em uma empresa. Como que eu comprovo a minha renda? Carteira de trabalho e olerite. Exatamente. Um olerite do último mês
já começa ali a ser considerado pelo banco. Então, um padrão para análise. Um padrão. Então, comprovação de renda. Eu preciso apresentar a minha renda, o banco analisa e ele fala se ele me dá o crédito. Não tem mágica, não tem segredo. Não existe mágica. Ah, estou com o nome sujo, o banco aprovou financiamento de imóvel no meu nome. Que banco? Exatamente. Mais um ponto, com restrição, o nome já fala restrição. Você não pagou nem o que você devia, você quer fazer mais dívida, meu amigo? Nenhum banco libera. Não libera. O óbvio, às vezes, é essencial a gente falar. Tem que falar. É essencial. Agora vamos aliviar um pouco o nosso bate-papo, Nath. Eu quero, não que não vamos falar de direito, vamos continuar falando de direito, tá? Com advogado a gente sempre tem que falar na lei. Hoje pode tirar dúvida. Mas eu tinha essa curiosidade, hoje eu já conheço, mas eu acredito que as pessoas estão ali olhando uma advogada no mercado imobiliário, ela tem tanto conhecimento tanto da lei quanto dos processos. Estamos curiosos para saber um pouco mais. Vamos começar como que você iniciou no mercado imobiliário? Qual que foi a sua primeira experiência? Tem uma brincadeirinha, né? Tá no sangue, porque os meus pais sempre pensaram em imóveis. Então, eles queriam sempre investir em imóveis. O sócio do meu pai tem uma imobiliária também. Então, tá conectado isso, né? Meu pai e minha mãe sempre compraram terrenos, construíram, depois alugavam, depois vendiam. Então, construiu o patrimônio da família desse jeito. Mas o meu contato profissional com o imobiliário foi quando eu me formei em design de interiores. Então, toda essa parte lúdica de decorado, de planejar o decorado, que todo mundo ama visitar, eu fazia. Bem que eu desconfiei. Mentira, eu já sabia. Eu amo em decorado. Então, se vocês me verem aí, é porque eu tô acompanhando eles. E ela é que faz as dicas na empresa. O cliente senta na mesa, eu gostaria da região X. Ela já pensa no melhor decorado dentro daquilo que o cliente pediu. Eu adoro. E ela já indica e acompanha. Isso é maravilhoso. O detalhe, né? Por que a gente fala decorado? Porque a pessoa se imagina já na casa dela, tá ali prontinho. É acolhedor, né? É acolhedor. É proposital, viu, gente? Maravilha. E além disso, o meu esposo é um dos CEOs da Imove, então... Quem quer ser o esposo? Já teve aqui em algum podcast? Acho que já, hein? Vou deixar esse mistério aí pra vocês. Quem será? Quem será? Então, além da família, todo esse entrosamento aí no futuro reservou. Tá conectado também. Tá tudo conectado. Maravilha, Nath. Eu acho importante isso, porque eu acho que além da parte contratual, da segurança que a gente tem que passar para os nossos clientes, eu gosto de entender o que está vendendo. Saber se realmente tudo que está no contrato é o que vai ser entregue. Sim. A qualidade dos produtos eu acho importante. E eu amo imóveis. Eu quero que você conte algum caso inusitado, algum caso que você precisou ter um olhar diferente ou resolver no mercado imobiliário que marcou, né, a sua trajetória e a sua carreira, ou até esses momentos que a gente tem vivido. Vou contar um que o cliente permite que a gente conte. Inclusive, ele até fala para mais pessoas para que isso não ocorra. A gente estava no escritório, todo mundo trabalhando normal, e de repente chegou um cliente desesperado. O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Você estava nesse dia, inclusive. Aí a gente não entendeu aquela situação, porque é incomum um cliente chegar assim no escritório, né? A gente pediu para ele sentar e para ele contar o que está acontecendo. Ele simplesmente falou que comprou um imóvel e alguns dias depois uma outra pessoa chegou lá no imóvel, batendo no portão, falando que queria entrar. Ele não entendeu, ele como quer entrar? Esse imóvel é meu. Ele falou, não, eu acabei de comprar esse imóvel também. Então, assim, uma mesma pessoa vendeu um único imóvel para duas pessoas diferentes. Eu lembro desse caso, Nath. E os contratos? Olha, só uma advogada lendo, porque eu li, eu reli, o pessoal leu, a gente precisou sentar e analisar. O famoso contrato de compra e venda. Ah, mas eu reconheci em cartório. Advogada. Só reconheceu a assinatura. Quem vendeu o imóvel era um herdeiro da família, mas não era o real dono. Não era realmente o dono, né? Tinha mais herdeiros, pior ainda. Tinha mais herdeiros. E ele vendeu, pagaram esse valor. E o detalhe que eu me atentei. Era uma casa, lembra da casa? Nós fomos lá, tudo uma casa enorme, maravilhosa. E o preço de mercado estava mega baixo. Por isso que a gente sempre fala para todos os clientes, se atentem. Não existe milagre, não existe jeitinho no direito imobiliário.
Teve um cliente, um do caso, um era nosso cliente e a outra pessoa a gente acabou conhecendo, que era a outra parte lesada, né? Deram um carro, deram todas as finanças que tinham guardado. Transferiram o carro. Ah, mas eu estou transferindo, tá no nome da pessoa. Ela tem conta bancária, eu reconheci no cartório. Gente, isso não tem segurança nenhuma. Causou um problema judicial gigantesco, porque até localizar essa pessoa que aplicou o golpe, até localizar os bens, até localizar os valores, olha, deve estar rolando até hoje, né? Deve estar rolando até hoje. E aí a gente volta naquele famoso caso, eu quero fazer direto com o proprietário. Essa transição deles, não existiu corretor, Nath. Não existiu. Não existiu corretor. E aí, talvez o valor que ele pensou, vou gastar com corretor, hoje está imensurável ele gastando na justiça. Com advogado, com custas processuais. Para tentar reaver algum valor. A matrícula que ele tinha em mãos nem era uma matrícula atualizada do imóvel, era uma matrícula super antiga, que não tinha parte dos herdeiros, assim. Foi realmente assustador aquele caso. Eu vou deixar para uma especialista falar sobre o papel do corretor, não é mesmo? Porque assim, o advogado a gente sabe que é a pessoa que defende, que vai para cima e tudo mais. Só que o corretor, ele também tem grande parte nesse processo. Ele entende do mercado, então ele não vai te oferecer um imóvel que não condiz com a realidade. Um imóvel, por exemplo, avaliado em 800 mil, sendo vendido a 300 mil, peraí. E usar só a argumentação de que é herança, a gente quer vender rápido, tá bom, mas e os outros herdeiros? Assinaram essa venda? Concordaram com essa venda? As documentações estavam atualizadas? Não. Exatamente. E o corretor vê isso, né? Sim. Até porque uma pessoa que ela tem pouco ou nada de conhecimento, ela vai atrás da informação que ela precisa. O corretor, o especialista, ele se antecipa por você. Ele vai bater o olho na situação, ele conhece o mercado. Ele vive aquilo. Ele estuda muito isso. Eu já estou vendendo meu peixe. Eu estudo muito sobre o mercado imobiliário. Então, eu não vendo um imóvel sem saber de financiamento, sem ter relações bancárias, sem ter relações em cartórios, sem ter uma assessoria jurídica como parceira, jamais. Então, existem profissionais. Aqui a gente, esse podcast, fala da nossa forma de trabalhar. É isso mesmo. E tem que ter, gente. Não tem como. Mas eu sei fazer. Eu olhei no Google. Não, contrato de Google é um modelinho básico. É só para você começar a enxergar alguma coisa. Mas existe o detalhe que tem que ser estudado. Sim, da mesma forma que o comprador buscou essa informação no Google, o vendedor também. Espertalhão, para não falar outro nome. E o golpista sabe 10 vezes mais. Sabe. Né? E eles ainda estão com medo de morar nessa casa, porque pode ser que tenha vendido e não tenha parado essa Deve pessoa. ter mais compradores, né? Deve ter mais. Então, se atente a isso, né? Aqui nós temos uma história de mercado, nós fechamos parcerias com grandes nomes, nós somos correspondente bancário. Se hoje você for lá no site da Caixa colocar o nosso CNPJ, vai aparecer o nosso nome. Nós temos muitas provas sociais, entrando na rede social de todas as pessoas, vocês vão ver quantos imóveis vendidos, quantas assessorias. Hoje mesmo, Nath, uma pessoa que eu vendi há 3, 4 anos atrás está com dúvida agora no INCC. E me mandou a mensagem de prontidão, eu respondi, ele ficou super feliz. Então, esse é o diferencial que nós oferecemos hoje no mercado. E eu tenho esse ponto a elogiar também, viu? Porque não é porque comprou que esqueceu o contato do cliente. Vocês continuam mantendo uma relação. Eu admiro isso. Acho lindo. A gente sabe que é muita informação. E principalmente na hora da emoção, o meu cliente, ele, não, entendi tudo. Leu o contrato. Mas o tempo vai passando. Quanto mais se aproxima da entrega, né, a gente sabe ansiedade. Que surgem as dúvidas, as pessoas perguntam. E nós estamos aqui. Não somos corretores ali de um momento que você vai assinar e não vai ter mais contato. Nós temos uma sede própria. Nós atendemos dentro de construtoras. Então, quando a gente leva um nome de consultor, de assessor, de advogado junto em nossa parceria, é para fazer valer. Tem uma qualidade nisso. É para fazer valer, tá? E um estudo, né? Então, não é qualquer produto que é vendido aqui. Exatamente. A sua maior satisfação em trabalhar com assessoria jurídica e imobiliária. Eu sei, você já falou, eu vejo diariamente a sua paixão pelo direito.
E eu também vejo os seus olhos brilharem com os imóveis. Essa vista aqui, pensa que fui eu que escolhi? Não, ela não é à toa. A Nath escolheu essa vista. Eu sou bem detalhista. Então, quando o cliente, às vezes, eles me procuram falar, ai, tô com um cliente assim, assim, assado. Ai, não sei o que oferecer. Eu falei, sabe sim, a gente tem. Nós temos. Então, conta pra gente um pouquinho, Nath, a sua satisfação de trabalhar unindo essas duas coisas que você tanto gosta e a gente vê que você, nossa, acrescenta demais no mercado imobiliário. Porque assim, comprar um imóvel, investir em imóvel não é uma besteira, não é você comprar uma roupa no shopping ou um sapato no shopping, é um grande investimento, é um patrimônio. Então assim, o que eu mais gosto no meu trabalho para o ramo imobiliário é passar essa segurança para o cliente. Então, de fato, você ter aquela certeza, sabe, daquilo que você está comprando, você saber que realmente é bom, que vai valorizar, que tem uma qualidade, então acho que é o que eu mais gosto, assim. Por isso que eu tô sempre olhando tudo da empresa. E nessa profissão, a gente tem uma missão, não é mesmo? Uma missão, assim, grandiosa, de realmente entrar nesse mercado para fazer diferente. Então, ao mesmo tempo que as pessoas têm medo, existem muito golpistas, a gente é esse outro lado que quer trazer o conhecimento, quer trazer a verdade, a satisfação, que é você assinando aqui no nosso escritório, estourando champanhe, sorrindo, indicando. Então, essa satisfação que a gente também tem para a vida. Eu posso falar como um todo. E às vezes eu sou a porta-voz também, né, Nath? Verdade, gente. E acho que assim, o mais interessante de tudo aqui, principalmente vocês da parte comercial, é que vocês não tratam o cliente como um número, né? Exatamente, não é. Cada cliente é um cliente, cada imóvel é um imóvel. Cada construtora é uma construtora. Exatamente. Se nos perguntar características de cada construtora, os pontos, né, fortes, os pontos a melhorar, assim como a história de cada cliente, nós vamos saber. Que tudo fica arquivado aqui para nós. Não né? tem, então, mas e aquele imóvel? A gente sabe que imóvel é. E a gente gosta de cada cliente que senta aqui, é uma história e a gente participa. Para finalizar, eu amei, eu não queria finalizar esse bate-papo, não queria, também. Eu amei. Para finalizar, eu quero que você seja essa pessoa que você é todo dia, nos meus dias, todos os dias, essa pessoa que sempre tem um conselho bom, porque a Nath, ela tem muito conhecimento, mas ela também fala a verdade que existe dentro dela. Então, Nath, deixa um conselho para os nossos conectados que participaram aqui do nosso bate-papo. Um conselho jurídico, imobiliário, de vida, o que você quiser compartilhar. Olha, primeiro ponto, eu acho que eu ia indicar para todo mundo investir em imóveis. Eu gosto. Eu acho um ramo extremamente importante hoje, principalmente na economia do nosso país, até, né? É uma segurança patrimonial, não só para você, mas para sua família também. E a minha dica é: invista, mas vai atrás de quem sabe, né? Exatamente. A consultoria não é cara, é um investimento para o seu patrimônio. Então, tem que se pensar em consultoria sempre. Nath, quero agradecer imensamente, foi um prazer nosso bate-papo. Eu que agradeço, foi muito... Como sempre, né? É sempre essencial a gente falar do que é bom, do que é certo, do que é direito, né? Então, e tirar aquela visão do que o jurídico é o vilão da negociação. Não, ele é um grande salvador, né? Nós falamos que o setor jurídico da empresa são os nossos olhos aqui. Então, vê o que a gente a olho nu não vê. É o hoje e o amanhã também. É isso mesmo. Eu queria fazer mais umas 50 perguntas, mas eu preciso encerrar, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas vocês podem continuar nos acompanhando no YouTube, Imove Mais, nas redes sociais, @imove.oficial, e o meu Instagram também, que é o @consultemarcela. Lá você vai ver muitos conteúdos, muitas oportunidades, que a gente prepara sempre com muito carinho e dedicação. Obrigada e até o próximo vídeo.